aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História. Esse projeto maravilhoso do Governo do Estado do Maranhão, principalmente para você que vai realizar as provas do vestibular do Enem e até mesmo outros vestibulares, como é o caso do vestibular da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos refletir sobre um item em questão que já foi abordado em uma das provas do Enem, que ela envolve as questões sobre a chamada história moderna, a Europa moderna, a Europa do século XV, ao início do século XVIII. A Europa que vai passar por uma série de mudanças mentais, culturais, mudanças nos hábitos, nos valores, nos costumes, a partir de vários movimentos, como o renascimento cultural, como a formação dos estados modernos, como a reforma protestante e a própria expansão marítima e comercial europeia. O texto que vem no item em questão, que nós iremos analisar, esse texto ele vai nos mostrar a sociedade portuguesa do início do século XVI. Uma sociedade onde nós iremos identificar diferenças sociais a partir de bicas, a partir de determinadas ações oficiais sobre como as bicas em chafarizes públicos deveriam, na verdade, ser ocupadas. O texto vai nos falar que você não poderia, se você fosse um negro, ou uma negra, ou um muçulmano, você não poderia usar a mesma bica que, por exemplo, um homem branco. E caso você, o texto vai nos mostrar isso, caso você não cumprisse com essa determinação oficial do Estado, se você fosse branco, você poderia ser punido com prisão e pagamento de multa. Mas se você fosse uma pessoa de cor ou muçulmano, você pagaria, na verdade, com chibatada. Então, observe claramente que o fragmento ele expõe diferenças de uma sociedade a que está se formando, que é a sociedade dos tempos modernos em Portugal. A sociedade caracterizada por alguns autores como de antigo regime. Uma sociedade estamental, aristocrática, privilegiada, e que um ou outro setor acaba, na verdade, adquirindo privilégios, além de setores aristocráticos. Mas uma sociedade que existe há distinções sociais. Uma sociedade que nós iremos observar diferenças sociais. Claramente, nós vamos perceber. E o fragmento ele vai nos conduzir a essa reflexão. Olha só, na primeira bica, abasteciam os negros, forros, ou seja, libertos, e cativos, ou seja, escravos. Os mulatos e os índios, na primeira bica. Na segunda, os moiros, muçulmanos, das galés. E os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e a quarta estavam reservadas aos homens e moços brancos. Na quinta, quinta bica, enchiam as mulheres pretas. E na sexta bica, as mulheres e moças brancas. A quem infringisse, não cumprisse esta ordem, eram aplicados severos castigos. Açoitamento, com baraço e pregão, ao redor do chafariz, sendo os de cor, 2.000 réis de multa e 3 dias de cadeia, sendo branco o prevaricador, ou seja, o que cometeu a inflação. Aí vem o comando, a organização dos consumidores nos chafarizes públicos, está vendo? Oficiais. De Lisboa, no século XVI, descrita no texto, expressa a, letra A, escassez de recursos hídricos, B, reprodução de distinções sociais, C,
prevenção da transmissão de doenças. D, obsolência das técnicas de fornecimento. E, ineficiência da cobertura de serviços estatais. Nós vamos olhar uma justificativa que vai reforçar a nossa resposta. O texto, ele aponta para o cotidiano da capital portuguesa, de Lisboa, no século XVI. A Europa era caracterizada pelo antigo regime, isto é, o absolutismo do campo político, o mercantilismo na economia, e a sociedade era estamental, de certa forma herança medieval, praticamente sem mobilidade, com privilégios para o clero e a nobreza, e alguns setores da sociedade, setores comuns, também participando da sociedade de corte. Muito bem, Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, o primeiro país a fazer as grandes navegações, e Lisboa foi se tornando uma cidade cosmopolita, ou seja, com diversos povos, né? Negros que vieram da África, muçulmanos que já estavam nessa região portuguesa desde ali da Idade Média, com a invasão do Império Islâmico em algumas cidades portuguesas, porém reproduzia distinções sociais, as diferenças típicas do ancien regime, ou do antigo regime. Aí vem aqui o comando da questão, né? A organização dos consumidores, dos chafarizes públicos de Lisboa, no século XVI, descrita no texto, expressava o quê? A reprodução das distinções, diferenças sociais. Ok, galera? Um grande abraço para todos vocês, e até nosso próximo encontro. Valeu!